Deus abençoe sua vida. Vamos começar o culto, tempo da gente celebrar o Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 15. Antes desse texto, o autor falava sobre há tempo para tudo. Então ele começa a falar sobre o propósito do trabalho. E então ele fala no versículo 15 que Deus vai fazer renovar todas as coisas que já passaram. Diz assim o texto, a partir do versículo 9, eu vou ler os versículos ímpares. Eu peço que você, junto com o pessoal do louvor, leia os versículos pares, tá bom? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Que massa! Versículo 15. O que é, agora, já foi. O que há de ser, também já foi. Veja só, Deus fará renovar-se o que se passou. Mesmo a tempestade, ela tem seu fim, não é? Deus está renovando todas as coisas. Eu vou orar agora, agradecendo a Deus e pedindo a Deus que nos guie nesse culto. Mas também nesse momento eu quero consagrar o tempo de jejum, né, que fizemos durante esse dia. Que Deus lhe abençoe muito, que o Senhor nos fortaleça no homem interior, com fé e com o coração bem aquecido. Senhor, seja exaltado e receba honra e glória. Que Deus maravilhoso Tu és, Senhor. Nós entregamos a Ti a nossa vida e queremos que o Senhor nos use para a Sua glória. Senhor, inunde os corações de todos que agora estão ouvindo essa voz. Senhor, Tu sabes o que precisamos. Agora nos capacite, Deus, por meio do Teu Espírito, a estarmos na Tua presença, adorando e Te conhecendo mais. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Dentre os portões, Dentre os portões dando graças, venha a sua casa em louvor, alegres em sua presença, cantando com grande e forte seu nome. Louve-o ao som dos trompetes, ao som da corneta e pandeiro. aleluia. Céus e na terra expressem
exalta Jesus, aquele que tudo criou. Adore-se, prostre comigo, ergue as suas mãos e a voz para louvar, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Porque Deus é bom, e sua misericórdia é eterna. Aleluia. O Senhor é santo, a Ele todo louvor. Glória a Deus. Vamos cantar com alegria. Os homens juntos comigo. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Por isso eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia! Mais uma vez, no início, louvando ao Senhor, dizendo que Ele é santo. Aleluia! Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Aleluia! Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre, para sempre. para sempre. Te amarei. Te Por isso, Senhor, eu Meu canto Senhor, Ele é o Rei dos Reis, ao Rei que é digno. Eu amo, o adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, o adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Por isso eu canto, aleluia. Eu Meu canto Senhor, Ele é e o Rei louvo dos Reis, Ele é ao o Pai Rei de amor, que é poderoso Deus. digno. Eu amo, o adoro, diante dele eu me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, o adoro, diante dele eu me prostro. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da
paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Aleluia, glória a Deus, louvado o nome do Senhor. Faz chover, Senhor, sobre a nossa nação o teu espírito, a tua cura, a tua bênção sobre este povo, que nós possamos ver a tua cura, a semente brotando para a glória do teu santo nome. Esta é a nossa oração. Faz chover, Senhor, aleluia. Meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Temos visto, não passa de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. Ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, frutos de um avivamento. Tenho anseio de ver tua glória, sim, Senhor, enchendo a terra como as águas cobrem o mar, de ver se cumprindo na igreja a promessa que diz: aquele que crê obras ainda maiores fará. Temos visto, não passa de gotas, diante daquilo que podes e queres fazer. Faz chover, ó, faz chover, Senhor, águas que reguem a terra, que façam brotar as sementes, os frutos de um avivamento. Ó, faz chover, Senhor. Ó, faz chover, Senhor. Abriga o teu povo que clama, que anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Sementes, os frutos de um avivamento. Oh, faz chover, Senhor. Atende, Senhor. Teu povo clama, Jesus, e anseia por ver o teu braço, agindo com poder e graça em nossa nação. Agindo com poder e graça. Agindo com poder e graça. Agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação.
de Eclesiastes que a gente leu no começo, aqui no versículo 12, versículo 13, faz uma afirmação que é bem verdade. Você já ouviu falar de Shangri-La? Shangri-La é um mito de uma vida, ou de um lugar onde a vida é perfeita, onde a pessoa se regala na vida. O texto diz para a gente assim em Eclesiastes: sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. O Shangri-La. Aí ele complementa a ideia, ele diz: e também que é dom de Deus que o homem possa comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. Por mais que haja esforço para essa vida ser assim, é dom de Deus. É Deus que faz o nosso coração entrar em paz, a fim de que a gente possa usufruir o que Ele estiver dando, e assim a gente se regalar com a vida na terra. A gente vive correndo atrás do vento, não é? Termina cansado demais e nunca desfruta. Durante esse período que a gente tem estado assim, mais em isolamento, muita gente trabalhando menos, ou pelo menos trabalhando de forma diferente, você tem aprendido a descansar no Senhor? A colocar o coração quieto nas mãos de Deus? É isso que torna a vida boa. É essa paz, é essa harmonia que só Deus pode dar. É dom de Deus, é dom de Deus. Chamo você para consagrar sua vida agora, descansar o seu coração, dizer para Deus: Senhor, toma a minha vida. Estamos pedindo a Deus discernimento e sabedoria para os próximos passos. O que vamos fazer, como vamos fazer, quando vamos fazer, o que for que o Senhor nos conduza. Vamos cantar, e enquanto a gente canta, você pode entregar ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. O dízimo é uma daquelas coisas que faz a gente descansar, porque quando a gente entrega a Deus aquilo que é de Deus, a nossa alma repousa segura na fidelidade de Deus, que é a respeito do sustento, a respeito das nossas necessidades. É promessa de Deus que Ele vai cuidar de tudo. Dízimo é um desses mecanismos de Deus que nos ajuda a descansar. Quando somos fiéis, nós sabemos que Deus vai cuidar até do que a gente já nem mais imagina, mas Ele está lá, sabendo e cuidando. Enquanto a gente canta, vai estar aparecendo, quer dizer, agora deve estar aparecendo um QR Code, e você, se assim você quiser, você pode ofertar ou entregar seu dízimo ao Senhor. Vamos cantar? Excelso, sua majestade é acima da terra e do céu.
seus anjos, suas legiões celestiais. Vai sol e lua, estrelas luzentes, vai céus e céus, pois ele mandou e foram criados. Vai ao nome do Senhor. E monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. E monstros marinhos, fogo e neve, os que lhe executam a voz, montes e árvores e os animais, homens, mulheres, crianças e velhos, louvem seu nome, pois só ele é excelso, sua majestade é acima da terra e do céu. Amém, louvai ao Senhor. Durante esse período de pandemia, Deus tem ensinado alguma coisa a você? Alguma coisa que você pode levar como um grande aprendizado para o resto da sua vida? Estou desafiando você a gravar um vídeo com um pequeno testemunho seu sobre essa lição de Deus, sobre o que Deus está ensinando para você nesses dias. Se você puder e quiser, convido você a partilhar isso conosco. Você manda para a secretaria da igreja, através desse contato que está aparecendo aí na sua tela agora. Você pode enviar o seu vídeo, grava ele com o celular deitado, e até 2 minutos, tá bom? Mas se você não gravar e mandar para a gente, mesmo assim, escreva ou faça um vídeo, um áudio, para você se lembrar o que é que Deus lhe ensinou nesses dias. Vamos orar, entregando a Deus esse tempo. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, Pai. O Senhor é muito bom, muito generoso. O Senhor nos faz repousar seguros e tranquilos, mesmo no meio da tempestade. Senhor, Deus, aumenta a nossa fé, a nossa confiança. Nos faz de coração entregar tudo ao Senhor, Pai. E nos abençoa. Abençoa aquele que está aflito. Abençoa, Senhor, aquele que está sem sustento, ou melhor, sem emprego. Porque o sustento certamente o Senhor tem dado. Então, Pai, que haja emprego, que haja, Senhor Deus, soluções, e que venha o sustento para todos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Nós estamos, irmãos, tratando sobre o recomeço. E hoje eu queria falar sobre um dos textos, ou um dos momentos na Bíblia, que para mim, pessoalmente, melhor representa a ideia de uma igreja. A igreja deveria ser um lugar seguro. Mas esse texto que eu quero compartilhar com você, começa, na verdade, antes desse lugar seguro. Começa um momento na vida de Davi, quando ele entra no desespero. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, nós vamos ler, a partir do versículo 10, um momento que Davi está fugindo, feito um louco, desesperado, porque o rei Saul está perseguindo. O rei Saul montou um exército com as pessoas mais hábeis que tinha na época, a fim de encontrarem Davi para matá-lo.
e ele está fugindo, pulando de um canto para outro, sem saber onde ele poderia se refugiar. E aí, veja o que diz no versículo 10 de 1 Samuel, fala: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Para você entender, Gate fica numa região da Filístia, dos filisteus, ali onde hoje é a faixa de Gaza. Então ele foi para lá, versículo 11. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Por que ele é chamado de rei? Porque todo mundo falava de Davi muito bem, até Saul começar a ficar com muita inveja e persegui-lo para matá-lo. Então eles estão dizendo lá na Filístia: não é ele que é o rei lá da sua terra? O texto fala assim: não é este que se cantava nas danças dizendo: olha, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Ele, quando chegou lá em Gate, ele foi se apresentar a Aquis, e começaram os comentários no ouvido do rei: esse cara é o rei aqui da Judéia, nosso vizinho, com quem a gente o tempo todo briga por terra. Esse cara veio aqui com alguma intenção de nos fazer mal. Então Davi começou a ouvir esses comentários e o seu coração se atemorizou. É como se nessa fase da vida de Davi não tivesse um lugar que ele se sentisse seguro. Para onde ele vai? Está fugindo de Saul na sua terra natal, no meio dos seus amigos, onde sua fama é boa, mas ele sabe que tem um exército pronto para matá-lo. Aí ele foge para o vizinho, para tentar se refugiar. E quando chega lá, os comentários são: olha, não confia nesse cara não, porque ele tem alguma intenção ruim. Davi ficou com muito medo, começou a considerar nas palavras, começou a considerar nas circunstâncias, e ficou com muito medo. Aqui eu queria começar a fazer uma aplicação. Você já percebeu que a maior parte dos nossos temores, dos nossos medos, eles são referentes às circunstâncias? Aquilo que começa a encher os nossos olhos, os nossos sentidos, normalmente leva as nossas emoções junto. Isso quer dizer que se eu e você estamos constantemente ouvindo más notícias, constantemente os nossos olhos estão colocados naquilo que não presta, é fato que a nossa mente passa a ser alimentada por isso, e uma vez alimentada por essas coisas, a gente começa a temer o dia de amanhã, a gente começa a temer pessoas e circunstâncias. Mas é bem verdade também que a palavra do Senhor restaura a alma. Os testemunhos do Senhor são retos e todos igualmente justos. É verdade também que a palavra do Senhor é como favo de mel, é o destilar dos favos. A palavra restaura. E se de alguma maneira, por meio da palavra, a gente tem alimentado a nossa alma e temos aberto os olhos para ver Deus, é fato que o nosso coração tem paz, apesar das circunstâncias. E ter paz é ter confiança, é ter lucidez e segurança. Davi claramente não está olhando para Deus nesse momento da sua vida. Primeiro que ele foge de Saul. Qualquer um de nós fugiria. Mas ele foge buscando o inimigo de Israel, o seu próprio inimigo também. E quando ele chega lá, quando ele ouve os comentários, o coração dele fica pulando sem parar. O texto segue, diz no versículo 13: pelo que Davi se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Veja, esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Começou a fingir-se de louco, como se louco fosse,
Então disse Aquis aos seus servos: olha, bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxestes a mim? Davi finge. Sabe o que eu percebo? É que quando estamos no desespero, aparentemente duas coisas começam a surgir na nossa vida. Primeiro é imprudência. A gente não está mais sendo movido por fé. Então a gente procura soluções, às vezes as mais esquisitas e muitas vezes as piores. Como é que alguém vai procurar refúgio no meio do seu inimigo? É para ter mais medo ainda. Se no meio dos seus amigos ele não se sente seguro, imagine no meio do território inimigo. Uma imprudência, mas não é só isso não. Você vê, ele começa a fingir-se de louco, esgravatando a própria goela e babando, né, deixando a saliva escorrer pela própria barba. Veja que alguém que está no desespero começa a procurar, habilmente procurar subterfúgios, fingimento, uma escapadela da realidade, um fingimento para que a vida tenha sentido, ou pelo menos saia, né, do perigo. Há muitas maneiras de se buscar subterfúgio. O subterfúgio normalmente a gente busca através do prazer, mas é sempre um engodo, um engano, um fingimento que a gente faz com a gente mesmo. Davi está fingindo, Davi está mentindo, Davi está se fazendo do que não é, para tentar de alguma maneira sobreviver. Pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, se enquanto nós vivemos tempos ruins, nós não olhamos para Deus e deixamos a nossa alma se alimentar do que não presta, de notícias de dia e de noite que só abalam a nossa alma, pode ter certeza que o desespero fará o seu trabalho, e está aqui, vai nos dar imprudência. E por mais que a gente pareça que está seguro, usando máscaras ou usando álcool em gel, a gente continua com a mente empolvorosa, e a gente fica imprudente a respeito da vida. Quer ver outra coisa? A gente começa a pensar em subterfúgios para fazer a vida funcionar. Sabe por quê? Porque a fé não está no lugar certo. A fé não está enchendo a nossa alma. É o que Davi faz. Esse texto mostra para a gente qual a necessidade de Davi. A necessidade dele é segurança. Fala assim o texto, versículo 15. Ainda o rei dizendo: falta-me a mim doidos, para que trouxesseis este para fazer doidices diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Ou seja, ele não aceita que Davi more ali. Aí segue o que eu queria mostrar para você, essa região, para que a gente saiba para onde Davi vai, assim que ele sai dali da Filístia. Você pode olhar para o mapa da esquerda e você consegue ver Ecrom, Asdod, Asquelon e Gate. Gate é essa cidade aqui, é onde Davi fugiu. E mais embaixo Gaza. Essa região é chamada faixa de Gaza até hoje, não é? E aí no mapa da direita você consegue ver um pouquinho maior o quadro. A parte vermelha é justamente a chamada Filístia, que hoje é chamada de Palestina. É a mesma palavra, só a pronúncia que é diferente. Então, a Filístia está aqui, Asdod, Asquelon, Gaza, você está vendo? Vizinho está o reino de Judá, justamente a região onde Davi estava, onde ele fugiu por causa de Saul. Aí você consegue ver aqui em roxinho o reino de Moabe, aqui em laranja você vê o reino de Amon, em amarelo, né, você vê o reino de Edom, e acima, azulzinho, o reino de Israel. Está aqui o mapa para que a gente se localize. Agora eu queria que você visse o percurso que Davi vai fazer. Ele sai do reino de Judá e ele vai em direção aonde tem aqui escrito Eglon, Libna. Talvez você esteja vendo aí na sua casa.
esse primeiro círculo que está bem à esquerda do mapa. Então tem uma seta dizendo que ele vai para a região de Adulão. Adulão é uma cidade, e Adulão significa minha justiça, é mais ou menos isso que significa a palavra. Dali, ele vai até lá em cima, para essa região chamada Mispá. Mispá de Moabe, que fica na região a leste do Rio Jordão. Então, é mais ou menos o percurso que Davi vai fazer, aqui depois que ele sai de lá de Gate, desse rei, que simplesmente não aceitou que ele morasse lá. Ele vai para uma caverna, e aqui do lado direito, uma foto menor, você está vendo uma caverna. Essa foto, supostamente, foi tirada na caverna de Adulão. Deixa eu explicar para você o que é Adulão e o que é a caverna. Há ainda hoje um complexo de cavernas nessa região, dessa antiga cidade chamada Adulão. E Davi pensa, eu vou para lá, pelo menos ali vai ser mais difícil de me encontrar. Vamos para lá? 1 Samuel, capítulo 22, a partir do versículo 1 diz: Davi retirou-se dali, da região de Gate, e se refugiou na caverna. A palavra refúgio traz o sentido do que ele está procurando: segurança. Ele foi atrás de abrigo, de segurança. Ele foi na caverna de Adulão. Mais uma vez eu lhe explico, é um complexo. Pelo menos as informações que eu consegui ter até agora, é de que esse complexo de caverna até hoje ainda não foi totalmente mapeado. Tamanho é tão grande que ainda não se conseguiu mapear. Então Davi foi para esse lugar. Até aqui a gente percebe que ele está só dando seus pinotes, dando seus pulos para tentar sobreviver. Os olhos não estão no Senhor, e ele vai para esse lugar que supostamente ele consegue encontrar refúgio, uma fortaleza. Quando ouviram isso, os seus irmãos e toda a casa de seu pai, eles desceram ali para ter com ele. Interessante isso, porque a perseguição que vinha contra Davi, ao que tudo indica pelo texto, ela começou a chegar à casa dos pais de Davi. Então Saul não está achando Davi, traz ameaça para a casa dele. E o que é que a família de Davi faz? Vai procurá-lo e o acha aqui, na caverna de Adulão. Chegou seu pai, sua mãe e provavelmente os irmãos, porque está aqui, os seus irmãos. Essa palavra irmãos aqui no original traz uma ideia de parentela, até primo pode estar nesse meio. Então foram para lá, toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Parece que é a primeira vez que Davi está tendo a oportunidade de novo de estar com sua família. Desde quando ele começou a servir Saul, aparentemente ele não tinha mais tido a oportunidade de estar com sua família. E no meio dessa fuga, quando ele encontra um refúgio, ele também encontra a família. E parece que é um bom tempo, porque afinal de contas, estou com refúgio, estou abrigado. E agora eu estou também com a minha família. Existe coisa melhor do que o aconchego do pai, da mãe? A gente se sentir reconfortado por esse abrigo, um abrigo emocional, junto com um abrigo territorial. É isso que está acontecendo com Davi. Versículo 2 mostra que nem tudo são flores. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam, aqui vem alguns adjetivos super interessantes. Primeiro, em aperto. Veja, aperto no original significa dificuldade, apuro, pressão, aflição, tormento. Os que estavam apertados, portanto, eram pessoas que estavam aflitas, eram pessoas que estavam em tormento. Deixa eu perguntar para você, você já esteve próximo a alguém atormentado? A alguém aflito? Sabe o que é interessante? É que Davi, ao que tudo indica, estava exatamente assim, fugindo, estava atormentado, estava aflito.
sem conseguir respirar, sem conseguir sentir paz. Quem vai para a caverna? Vão os aflitos, os perturbados, os atormentados. Me parece que o estado da nossa alma atrai pessoas da mesma monta. Veja que ele vai para lá, esse grupo. Depois diz que, e todo homem que estava endividado. A palavra endividado é aquele que toma emprestado a juros. É aquele que é alvo de usura. Ou seja, pediu dinheiro a quem não devia. Um agiota, pessoa que está pedindo juros do recurso. E é alguém que ama o dinheiro, por isso que é usurário. A pessoa está correndo risco de vida se não pagar. Na legislação de Israel naqueles dias, isso desde Moisés, acontecia o seguinte: se você pede um dinheiro emprestado e você não paga, não há juros, o recurso que fosse, você pegou o dinheiro emprestado, você não conseguiu pagar, você teria que pagar com seus bens. Se você não tem bens suficiente para pagar, você passa a pagar a sua dívida se tornando servo ou, a palavra mais difícil, escravo. Esses homens estão a ponto de perder sua liberdade. Por quê? Porque eles têm uma dívida, mas eles não têm com que pagar. Não parece com Davi? Davi não tem mais liberdade, está fugindo. Não tem mais lugar que ele se assente e sossegue. Vive fugindo da própria realidade. Está Davi atraindo gente que está com o coração igual dele. Pessoas estavam aflitas, perturbadas, e gente que está assim, apertado. O texto diz, e todos os amargurados, referindo-se, essa palavra refere-se a alguém que acabou de passar por um adultério, e está falando do adúltero, ou então alguém que acabou de viver uma imoralidade. Naquela época, alguém que fosse pego em adultério, ou pego no ato imoral, esse alguém deveria ser morto fora do arraial. Portanto, era alguém que estava sob um gatilho, sobre uma promessa de morte. Essa é a situação. Então veja, todos que foram buscar Davi estavam vivendo uma situação semelhante a Davi. Aqui é que esse texto fica bonito, porque me parece que esse homem de Deus, esse homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, quando ele percebe o que está ao seu redor, quando ele percebe que o seu coração atrai pessoas que estão vivendo as mesmas situações que ele, mas que elas estão reagindo muito mal, é como se esse homem voltasse suas vistas a Deus. Existem pelo menos 2 salmos que são escritos nessa caverna, e em ambos os salmos ele faz questão de dizer: o Senhor é o meu refúgio. É como se Davi aqui nessa caverna ele começasse a olhar para outro lugar e não para simplesmente as circunstâncias que lhe rodeiam. E o seu coração passa a temer de fato a Deus e dizer: certo que Deus vai me abençoar, é certo que Deus vai me proteger, é Deus o meu refúgio, não a caverna, é Deus o meu refúgio, não a minha família, é Deus o meu refúgio e não as circunstâncias favoráveis. Agora Deus deu para ele um grupo de pessoas que precisam ser pastoreadas. Por quê? Porque elas estão com o coração igual ao que ele tinha antes de olhar para Deus. É nisso que eu acho tão parecido com a igreja, a caverna de Adulão. É que não tem ninguém melhor do que ninguém. E me parece que as pessoas que de fato vão à igreja, vão procurar a igreja, elas estão procurando um refúgio, um abrigo, alguma coisa para fazê-las respirar. Mas quando chegam lá, o que é que elas encontram? Encontram pessoas semelhantes, do mesmo jeito. Gente que está em dificuldade, em apuro,
debaixo de pressão, de aflição, de tormento, gente que está assim se sentindo endividado, ou gente que está desse jeito amargurado. Mas é na igreja que a gente descobre que a adoração a Deus e que conhecer a Deus não precisa reverter as circunstâncias, mas certamente reverte o nosso coração e nos faz simplesmente vencer as adversidades. Porque com um coração saudável, com as emoções saudáveis, a gente pode enfrentar qualquer coisa. Mas enquanto nós estamos deprimidos, enquanto estamos sorumbáticos, enquanto a depressão é quem nos toma, então nós não temos capacidade nem sequer de enfrentar o dia bom, quanto mais o dia mau. É aqui que de repente o texto ainda segue e diz: e ele, Davi, se fez chefe deles. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que ele começou a respirar novos ares. Ele não foi sucumbindo junto com os demais. Isso me faz entender que quando ele foi percebendo o tormento, a situação das pessoas, ele viu o seu retrato e falou: eu não quero viver assim, eu não quero mais ser assim, eu preciso de uma coisa diferente para a minha vida. E de fato, como estão escritos nos Salmos, ele começou a se refugiar no Senhor. O texto segue e fala assim: e eram com ele uns 400 homens. Tem uma particularidade nesse texto. Uma caverna. Você já esteve numa caverna? Eu já fui a algumas cavernas na minha vida. Além de ser um ambiente escuro e frio, normalmente a caverna é fria, lá dentro, onde está bem escuro. Além dessas duas coisas que facilmente são resolvidas com a fogueira, o que ainda tem por cima não tem alimento dentro da caverna. E quando você encontrar alguma coisa, certamente vai ser cobra ou vai ser morcego. A cobra pode até comer, mas morcego, vem aí o coronavírus, não é verdade? Está melhor não comer. O que eu estou pensando com você aqui é o seguinte: como é que esses homens se alimentavam? 400 homens. Se a gente vai para o texto anterior a quando Davi foge para Gate, você vai ver que Davi estava com fome, e por isso o sacerdote Aimeleque foi lá e trouxe para ele os pães da proposição, e ele se alimentou. Então esses dias que Davi está fugindo feito louco, são dias de muita fome. Como é que na caverna eles tinham comida para pelo menos 400 pessoas, tirando por baixo? Como é que tinha? Eu quero que você veja que na caverna existe um milagre acontecendo. E esse milagre está escondido. É um milagre de uma supervisão divina e de uma provisão divina. Deus está lá. Deus está abençoando de alguma maneira esse lugar. E há intervenção divina que, se a pessoa não se aperceber, ela jamais vai ver que foi Deus. Mas esses 400 homens, durante o período que é chamado na teologia da fuga de Davi, não é? Durante esse período, esses homens foram alimentados. Talvez alguns com familiares, eles foram alimentados. Então, eu queria que você visse o que é que acontece com esses homens, quando eles têm por Davi, ou melhor, têm por chefe Davi, esse que começou a se refugiar no Senhor. O texto de primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, versículos 15 a 19, conta a história dessa relação entre esses que estavam na caverna e o que eles se tornaram. Veja o que é que diz, versículo 15: 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi à caverna de Adulão. Versículo 15, né? E o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Então diz, Davi estava na fortaleza. A fortaleza é uma referência justamente
à caverna, ao lugar seguro. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Então suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Deus, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua própria vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. Ele fez uma oferta ao Senhor daquela água tão desejada por ele naquela caverna. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Eu vou lhe mostrar quais são as coisas, porque estão nos versículos anteriores. No versículo 11 a 14, veja, esses homens que estavam na caverna, o que é que eles se tornaram enquanto estavam lá na caverna. Eu vou lhe lembrar que eles eram homens aflitos, endividados e amargurados. Eles eram assim. Veja o que é que eles se tornaram. Versículo 11 diz: eis a lista dos valentes de Davi. Aí ele diz: Jazobeão, Raquemonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma única vez, ele os feriu. Depois dele, tem Eleazar, é o filho de Dodô, o Aoita. Ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Pas-Danim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada. E o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam. E veja só, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Você percebe o que aconteceu naquela caverna? Esse povo que não conseguia viver, estava sendo atribulado pelas circunstâncias, se tornam heróis. É exatamente isso que acontece numa igreja. São pessoas que chegam à igreja nessa situação crítica da vida, desesperado pelas circunstâncias e sem conseguir confiar no dia de amanhã. Mas se na igreja elas começarem a olhar para o Senhor, se no meio do povo de Deus eles começarem a ser treinados na fé, eles se tornam valentes e heróis, porque Deus certamente nos quer usar lá fora, para afrontar o inferno, para não termos medo de entrarmos pelos portões do inferno e saquearmos o nosso inimigo. Esse é o povo de Deus, é o povo de Deus que nasce no meio da aflição, muitas vezes incomodado, vai procurar algum refúgio, e se procura pastoreio do Senhor, o cuidado do Senhor, como aconteceu naquela caverna por meio de Davi. Então saem de lá valentes, pessoas aguerridas, prontas para a vida. Mas aquele texto lá, ele continua, o texto que a gente começou, no versículo 3, diz assim: dali, da caverna, passou Davi a Mispa de Moabe, aquela região que a gente já falou, e disse ao seu rei, ao rei de Moabe: olha, deixa estar meu pai e minha mãe convosco. É muito interessante isso. Certamente os pais de Davi já com uma certa idade, sem muita condição física, é assim que a gente pensa. Davi leva para lá, ele está levando para Moabe, lá da descendência de Ló, que tem um grau de parentesco com Israel. Não é interessante que ele leva aquilo que poderia trazer para ele conforto, consolo, aquele senso de segurança, mas ele leva, diz: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Então ele está dizendo tudo. Eu não sei o que é que Deus vai fazer de mim. Então como é que a gente confia em Deus se a gente não sabe o que é que Deus vai fazer da gente? E ainda mais numa situação como a de Davi, que estava um exército perseguindo ele, continua perseguindo.
Então ele foi lá, deixou os pais, dizendo: olha, eles ficam aqui guardados com você, mas eu não tenho a mínima ideia do que vai ser comigo. Mas o coração dele está seguro, está tranquilo. A gente vai ver. O versículo 4 diz: trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Você sabe que lugar seguro? Adulão. A caverna de Adulão era o lugar seguro. Ou seja, ele deixou seus pais lá e volta para Adulão, onde estão lá os 400, pelo menos, que estão lá naquela caverna. É isso. Ele deixou lá e voltou para o lugar seguro. Então veja o versículo 5. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro. Não se confie nas circunstâncias. Veja que Davi já tinha abandonado a segurança e o conforto dos pais, da família. Essa garantia que a gente sente na alma. Já tinha deixado lá. E agora vem o profeta, né? E fala: esse lugar também não é para você ficar não. E ele diz assim, o profeta: vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Sabe o que acontece nesse bosque? Ele continua sendo perseguido. Sabe qual a diferença entre uma caverna e um bosque? Aqui não é uma floresta, é um bosque. É que no bosque você consegue ver a distância. Qualquer movimento dá para ver longe. Na caverna você não vê nada porque é escuro. Ou seja, o que esse profeta está fazendo com Davi é dizendo: está na hora de sair da caverna, está na hora de você sair da segurança que você supunha ter nas circunstâncias que você mesmo preparou para você. Está na hora de você enfrentar a vida de frente na confiança do Senhor. Está na hora de você ir para o bosque de Herete. E ele foi. E é muito interessante o que a gente vai encontrar um pouquinho depois, quando a gente chega num capítulo um pouco mais além. E a gente encontra o seguinte, diz aqui o 1 Samuel 22, né, no versículo 20 a 23, diz: porém os filhos de Aimeleque, aquele sacerdote que fora morto lá em Nod, por Saul, né, o filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, esse Abiatar salvou-se e fugiu para Davi. E lhe anunciou que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Isso aqui é justamente lá no bosque de Herete. Então diz, versículo 22: então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que estando ali Doeg, o edomita, não deixaria de o dizer a Saul. Ele está falando para Davi: fui a causa da morte de todas as pessoas da casa do meu pai. Abiatar chegou super pesado, pensando: rapaz, eu vi o cara que ia denunciar a gente e não tomei providência. O resultado foi que minha família toda morreu porque eu não tomei providência. É isso que ele está falando. Versículo 23, é Davi. Sabe o que é que ele diz para Abiatar? Aquele sacerdote que está com o coração tremendo de medo, sentindo culpa, insegurança. Davi não está mais na caverna, Davi não está mais debaixo da proteção dos pais, Davi agora está num bosque, onde qualquer pessoa o acha a uma distância grande. Nesse bosque ele diz para Abiatar, versículo 23, fica comigo, não temas, porque quem procura a minha morte, procura também a tua, estarás a salvo comigo. Que mudança, meu Deus, que mudança aconteceu no coração desse homem. O cara que está pulando para lá e para cá, que está buscando refúgio na caverna, que encontra acolhimento no meio da sua família. Depois que Deus fala para ele: olha, está na hora de você sair da caverna, está na hora de você sair da fortaleza, está na hora de você sair das garantias que você mesmo proporciona para você e enfrentar a vida no bosque.
Sabe o que ele faz, irmão? Ele vai, e não só vai, mas ele ainda pega quem está com medo e diz assim: não tenha medo, não temas. Hoje eu quero fazer um desafio para você. Eu queria um slogan, e estou pensando até em fazer camisas e tudo, para quando a gente voltar para a igreja. O slogan seria: não tenha medo. Eu acho que a gente está precisando demais dizer uns para os outros, sabe, como ferramenta de Deus, como Davi foi. A gente dizer uns para os outros, no meio da família da fé, no meio do povo de Deus: não tenha medo, não tenha medo. Ele diz isso para Abiatar: não temas, não temas. Você está sentindo culpa, insegurança, as circunstâncias estão lhe tomando, não temas, não temas. Aquele que procura lhe matar, também procura me matar, mas não tema, você está seguro. Que segurança é essa que aconteceu no coração de Davi? Sabe qual é a segurança, irmão? O lugar mais seguro da terra é a obediência a Deus. Esse é o lugar mais seguro. Se a gente anda com Deus e a gente simplesmente reconhece Deus e Deus é quem nos guia, nós estamos mais do que garantidos, muito mais garantidos do que qualquer coisa que a gente pretenda usar para nos proteger. Portanto, esse texto faz um grande desafio à nossa fé, faz um desafio da gente começar, ou melhor, recomeçar depois da caverna. Você certamente está vivendo numa caverna agora, ou não? Dentro de casa, quando sai esquisito, com medo, usando uma máscara, usando álcool em gel, distância das pessoas. A gente está numa caverna. Mas Deus certamente tem estado conosco, como esteve com Davi e aqueles homens dentro da nossa caverna. E do jeito que Deus falou ao coração de Davi, está na hora da gente começar a compor os nossos próprios salmos, a gente começar a fazer as nossas próprias declarações de fé, a gente assinar na nossa própria alma a insígnia de Deus, dizendo: eu não tenho medo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente na hora da tribulação, portanto eu não temerei, pode um exército se acampar contra mim, eu não temerei, pode um mal vir contra mim, eu não temerei nada, porque o Senhor está comigo. Não tenha medo. É isso que Davi diz a Abiatar. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, que coisa rica e poderosa a gente ouvir Tua voz, através de exemplos de homens que, como nós, tiveram medo, mas o Senhor os fortaleceu e fez deles gigantes, valentes, homens que venceram o inimigo. Senhor, nos ajude, na hora que o Senhor nos mandar de volta para a vida, nos ajude, Senhor Deus, a não só apenas ir, mas sobretudo ir com fé como Davi, para que a gente possa ensinar as outras pessoas: não tenha medo, não temas, não tenha medo. Nos ajude, Deus, nós precisamos de Ti, no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Vamos cantar essa música que vai vir agora?
nem sempre é tão fácil acertar. Pai, emoções descalçam os meus pés, me roubando em meio a cordéis que me enlaçam em minhas fraquezas. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar. Queres-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Tá difícil manter o caminho, tenho andado em meio a espinhos, nem sempre é tão fácil acertar. Pai, eu nem sei o que te falar, mas eu quero recomeçar, Senhor. Me ajuda nesse instante, preciso da tua mão. Vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Preciso da tua mão, vem me levantar, faz-me teu servo, Senhor. Me livra do mal, quero sentir o teu sangue curar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, Vem restaurar-me. Agora, meu Senhor, vem restaurar-me. Amém. Venha, Senhor, nos restaurar. Amanhã, de 1h da tarde, 13 horas, a gente está junto, tá bom? No momento de pastoreio. E à noite, às 19 horas, eu quero falar sobre mais um episódio da vida de Davi. Esse segundo episódio, onde ele recomeça também a sua história, é uma tragédia gigante que acontece. É lá em Ziclag. Eu chamo você para a gente participar amanhã, 19 horas. Deus te abençoe. Um abraço, irmão. Tu és bom quando nada é bom em mim. Teu amor não se pode resistir. Tu és luz quando chega a escuridão. És fiel, hoje tenho teu perdão. És a paz quando há medo e confusão. És real, creio em meu coração. Meu prazer, a razão do meu cantar. Vivo estás, sobre a morte tens poder.
Tu és mais do que eu possa expressar. És Senhor, todo ser proclamará. Estás aqui, tua presença satisfaz. Tu és Deus, deixo tudo para trás. Eu vou correndo para ti, Senhor Jesus. Vou correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás. Correndo para ti, correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor, Jesus, é tudo para mim. Aleluia. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Eu cantarei, não há igual. Jesus, Jesus, eu cantarei, não há igual. Jesus, Jesus. Vou correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo, tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Correndo para ti, correndo para ti. Teu rico e grande amor é tudo para mim. Nada é igual a esse amor. Pra sempre reinarás, Senhor. Aleluia. Eu cantarei, não há igual. Jesus, Jesus, eu cantarei, não há igual. Jesus, Jesus. Aleluia. Deus abençoe muito sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.